A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que fala aqui é o pastor Leandro Amorim de Portugal. Eu quero fazer um vídeo para você que está pretendendo vir para Portugal. Eu quero falar sobre os preços de aluguéis, de apartamento, de arrendamento, né? Que nós precisamos quando chegamos em Portugal. Esse vídeo é para você que está chegando recentemente, está planejando vir para Portugal e quer saber mais ou menos sobre apartamento, preço de aluguel, que nós devemos, quais são os documentos necessários para poder alugar um quarto ou um apartamento, ok? Você que não está inscrito no canal, você pode se inscrever. E nós sempre estamos falando sobre Portugal, principalmente da obra missionária, mas para você também essa informação é muito importante, muito válida. Em primeiro lugar, eu quero poder falar do primeiro passo que você precisa fazer para poder alugar um apartamento. Você precisa de alguns documentos. E como nós estamos em Portugal, e aqui sempre vão pedir alguns documentos acerca do aluguel ou do arrendamento. Então, em primeiro lugar, você precisa, claro, do seu documento. Como turista, né? Você vai precisar do seu passaporte, que é o documento válido para quem chega recentemente em Portugal. E também você vai precisar do contribuinte daqui, que é o CPF, equivale no Brasil, que é o número de identificação fiscal, conhecido como NIFI, ok? Você poderá precisar também de um contrato de trabalho. Há senhorios que solicitam e pedem um contrato de trabalho. Claro, para quem chega recentemente em Portugal, se torna um pouco difícil. Há senhorios, e senhorios são aqueles que são donos do apartamento, eles geralmente pedem até fiador, né? Tá aqui a minha filha. E depende da imobiliária, né? E existe várias imobiliárias em Portugal, e quero poder salientar aqui algumas delas que são conhecidas, né? Que tem a Era, tem a Remax, tem a OLX, Imóvel, Imo Virtual e custo justo. Você pode ver na internet, no Google, e pesquisa aí o preço dos apartamentos, ok? Então você vai precisar do seu contribuinte de Portugal, que é o CPF do Brasil, equivale, mas aqui é o contribuinte. Quando você chegar, você pode tirar. Você vai precisar do seu passaporte, que é o mais fácil, né, que você tem que ter mesmo, e poderá precisar de duas coisas que quem chega em Portugal, que é o contrato de trabalho e um fiador. Isso vai depender da imobiliária. Há senhorios que não pedem fiadores. Outra coisa também, o calção. O que é calção, pastor Leandro? O calção é um mês de adiantamento que os senhorios pedem para quem vai alugar o apartamento, para o inquilino, né? No caso você está interessado. Esse calção é uma garantia se você for sair do apartamento e você já tem um mês de adiantamento. Imagina, você chega agora nesse mês e você quer sair mais ou menos lá para janeiro. Então você, um mês antes, você tem que avisar o senhorio, ou você pode utilizar este mês sem pagar, ou você pode receber o dinheiro em suas mãos, ok? Ou você não paga, ou você recebe o dinheiro. Isso é uma questão de conversar com o senhorio. É apenas um adiantamento. Geralmente os senhorios pedem um mês de calção, que é adiantamento, ou 3 meses ou até 6 meses. Isso vai depender da imobiliária e dos senhorios. Isso não é uma regra geral, depende de cada região de Portugal. Eu já, quando entrei aqui nessa casa, a senhoria, graças a Deus, não me pediu um calção. Eu tive uma sorte grande, quem sabe por ter conhecimento e já está aqui há alguns anos em Portugal, isso ajuda. Agora, geralmente, para quem chega em Portugal, os senhorios, por não conhecer bem a pessoa, eles vão pedir fiador e calção. Pode ser que seja até 2 meses, viu? Então se prepare você que quer alugar um apartamento aí, dependendo do valor, que pode chegar até entre 200 euros e até 1.000 euros em Portugal, depende da região. Você tem que ter pelo menos um mês garantido a mais. Então se prepara aí. Agora falando de preço, né? Eu vou falar aqui dos preços mais altos e depois dos mais baixos, ok? Os mais altos estão em Lisboa, na região, Porto, Coimbra,
a região do Algarve, Cascais, que são regiões, Costa da Caparica também, toda a região que são litorais, que tem praias, em Portugal, são caras, ok? Guarda bem essa informação. Eu indico você morar ao redor dessas grandes cidades. É o meu caso. Eu moro em Lisboa, não na grande Lisboa, ok? Eu moro ao redor de Lisboa, mais ou menos aí 55 quilômetros de Lisboa, mais ou menos. Entre 50 a 60 quilômetros, tá nessa faixa aí. Próximo de Torres Vedras, que é um concelho que faz parte de Lisboa, ok? Agora, para quem quer morar em Lisboa, eu tenho aqui os preços para você. Porque em Portugal, eu tenho um vídeo que eu falo sobre por que muitos estrangeiros e brasileiros estão escolhendo Portugal para viver. Então, são mais de 80 mil brasileiros que moram em Portugal. Desses 80 mil, a maioria de brasileiros moram em Lisboa. Em Lisboa são mais de quase 40 mil pessoas. Eu acho que 33 mil a 35 mil pessoas brasileiros moram só em Lisboa, viu? Na região de Lisboa. Então, é a maioria. Então, eu vou dar aqui alguns preços dessa região, depois vou falar de outras, ok? Exemplo dos mais caros. Eu olhei aqui no papel, vou ler aqui. No caso, bora ver. Alta de Lisboa, aqui no centro. Eu achei um preço aqui no custo justo de 600 euros, um T1. O que é um T1, pastor Leandro? É um quarto. Portugal, você que não conhece ainda, que está aí fora desse país, e está se planejando, em Portugal, quando se fala de quartos, está especificando a palavra T. T1, T2, T3, T4, T0, são números de quartos, ok? Então, quando você vê T1, um quarto, T2, dois quartos e assim por diante. Você pode analisar ele na internet, no Google e pesquisa. Então, achei um aqui em Lisboa, no centro de Lisboa, por 600 euros, um quarto, T1. Eu achei aqui um T2, olha bem, 2 quartos, no Benfica, bem no centro ali, ó, próximo do Colombo, que é um shopping, bem na região mesmo, central. Imagina o preço. 1.100 euros, um T2, 1.100 euros. Então, pode chegar até esse valor, ok? Claro que nem muitos poderão alugar, estou dando apenas um exemplo. Na Amadora, que fica um pouco mais fora, mas também faz parte de Lisboa, há muito transporte, e muita gente mora ali, principalmente africano. Eu já trabalhei nessa região, com venda de internet, e eu vi muitos africanos ali, brasileiros também. 780 euros, mas é um sótão, viu? Um sótão. Aonde eu moro também no sótão, que é Águas Furtadas, ok? E eu pago, meu irmão, eu tenho aqui, graças a Deus, eu pago abaixo de 300 euros, certo? Não moro no centro, como falei. Eu moro aqui há mais de 2 anos nesse lugar, mais de 1 ano, e eu estou pagando mais ou menos na região de Lisboa, a 50 quilômetros, próximo de Torres Vedras, abaixo de 300 euros. A senhoria tinha, o valor desse lugar era 280, mas ela baixou e foi uma benção, foi um achado para nós. Foi bué fiche, né? Foi muito bom. Graças a Deus, Deus foi bom conosco aqui. Mas isso não é normal, ok? Foi bênção. Eu acredito que Deus faz isso conosco. Ele prepara o lugar como pode preparar para você. Eu já morei no Seixal, que é a margem sul, próximo aí da concentração do Benfica, onde há o treinamento de futebol. Eu pagava ali pelo T3 300 euros, ok? T2 para T3 era 3 quartos, 1, 2, 3, 5. T3 300 euros, foi um achado também. Mas isso aí há 2 anos atrás, ok? Um T3, lá na margem sul. Eu aluguei um T2 em Corroios, margem sul também, que caminha para Lisboa, de Almada até antes do Barreiro Montijo, ali antes, muito antes. Corroios, um local muito bom para se morar. Tá bem próximo de Almada, tá bem perto de Lisboa. Esses lugares da margem sul, um local muito bom para morar também. Eu paguei de 250 euros pelo T2, porém era um terceiro andar, assim como esse do Seixal. Paguei 300 euros, mas era um terceiro andar. Então, geralmente em Portugal,
quando se fala de terceiro andar, quarto andar, são os lugares mais baratos. Quando é um lugar mais baixo, eu tenho observado isso. Mas isso agora está muito relativo. Você está se preparando para vir para Portugal, os aluguéis estão aumentando bastante, irmãos. Muito mesmo. Só para ter uma ideia, olha aqui, vou dar aqui um preço para você. Ó. Na zona da Costa da Caparica, que tem muito brasileiro, um T1, 50 metros por quadrado, na Imor Virtual, 600 euros com uma cozinha equipada, que tem fogão, máquina de lavar, esquentador. Quando se fala de cozinha equipada, vai te facilitar muito. Outra dica, você que quer alugar um apartamento e quer saber o preço, vai depender se tem mobílias ou não, se tem móveis na casa ou não. Quando uma casa está vazia, que é o meu caso, eu também pago aqui mais barato porque a casa estava vazia. Eu tenho, graças a Deus, nós vamos conseguindo as coisas pouco a pouco, e eu pude trazer minhas coisas. Agora, por isso que a casa se torna mais vazia, também tem essa dica. Porque se eu alugasse uma casa aqui onde eu estou, com móveis, com certeza ia chegar em uns 400 euros a 350 euros. Aonde eu estou, claro que pode chegar até mais, né? E isso aí é muito relativo, depende de caso para caso. Eu falando aqui da minha região de Torres Vedras, aqui um local chama-se Ponte de Rol, no centro, que é região também, que são vilas e aldeias. Eu indico você morar em vilas e aldeias, viu? São mais baratos, é o meu caso. 350 euros, um T1, 46 metros por quadrado. Agora achei um bem no centro de Torres, é um local muito ótimo para morar. Eu conheço ali esse local, moro próximo, não próximo, mas alguns quilômetros. Isso ajuda muito a ter um carro aqui, né? Um T3, 60 quilômetros de Lisboa, viu? Torres Vedras está 60 quilômetros, o centro. Olha, próximo da Segurança Social, para resolver muita documentação, isso ajudaria bastante alguém, mas é muito caro. Viu? 700 euros, 120 metros por quadrado. Um T3 é um espetáculo para você que é pai, que é mãe e que tem aí mais de 2 filhos, ou que quer, quem sabe, tiver aí 2 casais que querem dividir aí. Muitos brasileiros fazem isso. Quando encontram uma casa dessa para morar, de valores de acima de 500 euros, geralmente as pessoas dividem, né? Para poder pagar, para facilitar. É o caso aqui de Torres Vedras, 700 euros, um T3, 3 quartos. Dá bastante para 2 casais morar aí e dividir esse aluguel. É o que tem acontecido aqui, que eu tenho visto em Cascais, que eu tenho conhecimento ali de algumas pessoas, e eu achei aqui um T2 em Cascais, que é em São Domingo de Rana, por 900 euros, no custo justo. 900 euros. Essa região de Cascais, eu já morei no Estoril, morei no Monte Estoril e morei em Carcavelos quando cheguei. Porém, eu paguei quarto. Então fica outra informação, eu paguei 150 euros. Na altura eu era solteiro, né? Quem é solteiro ajuda muito poder alugar quarto. Eu indico você que é solteiro e que quer vir para Portugal, aluga quarto. Se torna muito mais fácil. Você pode dividir ali e pode até ter a internet, pode pagar, fica até mais barato. Agora, quem tem família, eu indico você alugar uma casa para vocês. É maior. Você tem mais privacidade. É o meu caso. Eu não quero morar. Quando eu cheguei, ainda morei com pessoas, mas eu tenho uma esposa e uma filha. E eu acho melhor morar assim, tá bem? Ainda que seja mais simples, que é o meu caso, um sótão, mas eu prefiro morar com a minha família, temos mais privacidade, eu acho melhor. Mas geralmente para quem chega, vai dividir com pessoas para se tornar mais barato por causa do trabalho. Geralmente está nesses centros das grandes cidades, infelizmente, né? Olha, agora quem quer pagar mais barato, eu indico você morar nas aldeias e principalmente no Alentejo. Eu achei aqui uma casa no Alentejo por 455 euros, um T1. Você pode encontrar aí por 400 euros, 300 euros, até um T2 em Évora, um exemplo, há casas ali por 300 euros um T2. Mesmo assim está sendo difícil encontrar, mas pode encontrar, mas maior, geralmente o valor fica aí. O apartamento 300 euros a 500 euros hoje. Mas, como eu tenho lido aqui, olha um exemplo aqui na margem sul, um T2, no Laranjeiro, 60 metros por quadrado, 450 euros. É um espetáculo morar nessa região. Eu já morei nessa região, aí no Feijó. Era um T3, pagava muito barato, mas isso há mais de 10 anos, né? Há mais de 8 anos atrás. Hoje não é a mesma coisa. Hoje, ó, um T2,
€450. Para quem pode, vale a pena, viu? É uma região que tem transporte, tem trabalho, e tanto para mulher como para homem é um bom lugar para se morar. Eu indico a margem sul, fica bem próximo de Lisboa, aí 15 quilômetros a 20 quilômetros. Você pega um transporte, seja um barco, seja um metro não, pega um comboio, e um autocarro, que é um ônibus, vai te levar para trabalhar em qualquer lugar aí da zona de Almada, que é a zona já de Setúbal, né? Faz parte de Setúbal, mas está bem próximo de Lisboa. Então, essa margem sul tem muito brasileiro aí, muita gente tem trabalho nesse local. Então, os aluguéis, os preços, meus irmãos, ficam em torno desses valores. Até €200, se você for morar, um exemplo, no norte de Portugal, eu morei em Viseu, eu pagava €250 por um T3, viu? Um T3 por €250. Teve uma altura que eu não estava conseguindo ganhar bem, e foi uma batalha financeira muito grande nessa altura, vivi mais pela fé mesmo, e eu não conseguia pagar €250, mesmo com uma casa espetacular como aquela. E o norte, para mim, as casas são melhores que Lisboa. Isso aqui é opinião minha, né? Alguém pode discordar com isso. Eu acho as casas melhores, mais bem equipadas, mais nova, mais bem acabada do que essa região aqui de Lisboa, o norte. Eu acho melhor as casas e também mais barato. Mas depois a senhoria até baixou de 250 para €200. Então Deus foi muito misericordioso conosco, irmão. Isso é casos e casos, ok? Um T3, viu? Em Viseu. Agora há pessoas como no Porto, Coimbra, Braga, esses lugares aí vai ficar quase parecido com essa região onde eu moro. €400, 500, 600, 700, até 800, até €1.000. Então isso é relativo, o preço. Lembra, eu vou terminar o vídeo, está ficando longo. O primeiro passo para você chegar para alugar um apartamento, você precisa de documento. Olha, o passaporte, que é o normal. O contribuinte você precisa tirar em Portugal. Sem o contribuinte você não tira. Você não faz o contrato da casa. E a senhoria vai pedir o passaporte e o contribuinte. É o normal. Mas alguns podem pedir até fiador e contrato de trabalho. Então, isso é relativo. Vai depender de região para região de Portugal. E também, dependendo da imobiliária, vai depender do calção. E pode chegar de 1 até 6 meses. Então indico você pesquisar aí. Esses dados eu tirei um dia antes desse vídeo, é bem recente. Aí no custo justo era Imo Virtual, Remax, né? Que a Remax é muito exigente. E também tem a OLX, que é muito conhecida no Brasil. Então, os valores vai depender. Em Lisboa, olha, irmão, pode chegar até €1.100. E eu encontrei aqui no Parque das Nações um T4 por €2.100. Então eu sei que é muito caro morar aqui nessa região, como Cascais. Eu moro aqui, pago abaixo de €300, porque Deus preparou esse lugar para nós. Eu moro no T2, no sótão, viu? Foi Deus que preparou para nós, sem calção ainda. Mas isso não é normal. Muita gente, os senhorios vão pedir calção. Então tem a margem sul, tem o Alentejo, Beja, Évora, tem o norte de Portugal, tem Viseu, Covilhã, Leiria, Pombal, há muito brasileiro aí, e os valores vai rondar entre 300 a €600. É o que eu imagino. Agora você que quer alugar quarto, para diminuir as despesas, você pode fazer. Agora você precisa conhecer bem a pessoa, para que não haja problema, ok? Na minha região aqui tem um local chamado A dos Cunhados, um T0, que é um estúdio, né? Que é o famoso aí kitnet. 225 euros. Para um casal, eu acho que dá. 225 euros na região de Torres Vedras, né? E achei um também aqui, Freiria, que é Chãos, por 280 euros. Então, essa região das aldeias onde eu moro, ao redor, os lugares mais baratos. Fica até entre 250 a 300 euros, que é o normal. Pode chegar até 350 euros. Agora, no centro de Torres, pode chegar aí, eu conheço pessoas ali que estão morando no T3, 450 euros, mais ou menos o que pagam. Então, morar nas vilas pode chegar até, você pode achar até 200 euros. Olha, se pesquisar pode. Agora, como está vindo muita gente, esses lugares são alugados. Muita gente aluga logo, rápido,
E a preferência, entenda uma coisa, você que está para chegar e se planejando. Os senhorios, que são os donos dos apartamentos, sempre vão dar preferência para quem tem documento, para quem tem mais documentação, como fiador, contrato de trabalho, sempre vão avaliar caso para caso. Então, e outra coisa, quem é brasileiro, entenda uma coisa, geralmente, por causa do nosso sotaque, às vezes você terá dificuldade de poder alugar, principalmente se você fizer telefonema. Eu lembro que eu liguei para algumas pessoas aqui, imobiliárias, e por ter o sotaque brasileiro, não me ajudou muito. E eu pedi para minha esposa ligar, e ela é portuguesa, foi totalmente diferente. Então pensa bem nisso. Infelizmente, quando se trata de alugar, infelizmente por alguns ter dado mau testemunho, não pagar, deixar coisas para trás, às vezes prejudica muito nós alugarmos uma casa sendo brasileiro ou estrangeiro. Agora, se você ter documento, muda tudo. Se você conhecer alguém, é diferente. Muito diferente, tá ok? Então se prepara aí, tá os preços. De Lisboa a Porto, valores pode chegar até 1.000 euros, de 500 para cima, ok? Agora na minha região, de Torres Vedras, até você pode encontrar, se for em aldeia. Agora, você que quer trabalhar e morar numa aldeia, como é que você vai pegar transporte? Eu moro assim porque eu tenho carro, mas eu indico você morar em cidades, para você facilitar trabalhar, porque que adianta você morar num lugar muito barato e não poder ter transporte? Tem que pensar bem nisso também. Por isso que muitos brasileiros moram nas grandes cidades e eles têm que pagar transporte para poder facilitar o trabalho, para não ficar muito longe do trabalho. Eu mesmo, onde eu trabalho, eu não tenho transporte. Então, se eu não tivesse carro, dificilmente moraria onde estou morando hoje. Isso é caso para caso, você tem que pensar onde você vai morar, tem que pensar o seu trabalho. Então, os preços ficam em volta desses valores que eu falei. 200 euros nas aldeias e até 1.000 euros nas grandes cidades. E como eu li aqui no Parque das Nações, um lugar muito turístico, muito conhecido, 2.100 euros. É um espetáculo. Bué fish, como fala o português, né? Mas é para quem é rico, né? Felizmente. Mas então, os valores são esses. T1, T2, T3, T4 são os quartos. T0 é uma kitnet, é um estúdio, pode se tornar mais barato. Você que é solteiro, aluga quarto, é mais barato. Você que é casado, que tem filhos, eu indico você morar apartamento só para vocês. Porém, se vocês não tiverem condições, então conheça alguém que possa dividir, morar junto, e você pode pagar mais barato, como acontece muitos brasileiros quando moram na grande Lisboa, pode ter certeza que está dividido com alguém. Em Cascais, aí no Algarve, Albufeira, né, Faro, essas grandes cidades aí, geralmente muitos moram acompanhado com outras pessoas. Então, que Deus te abençoe. Um grande abraço. Aí fica a indicação e informação. O preço de aluguéis, de arrendamentos em Portugal vai variar de região para região. Entenda que esses valores que eu estou fazendo neste mês de julho 2018, está chegando muito brasileiro e os preços estão aumentando. Eu posso comparar que os preços aumentaram bastante comparado a 2 anos atrás, e até 1 ano atrás é muito mais barato. O local que eu moro hoje pode ter certeza que ficaria muito mais acima do que eu pago hoje, pelo menos 100 euros de diferença. Então está aumentando pelo fluxo de estrangeiro que estão vindo para Portugal. Então, pensa bem nisso. Centros como Lisboa, Algarve, Coimbra e Porto, Cascais, Costa da Caparica, né? Litorais de praia, se prepare, se você for morar, vai ser muito dinheiro. E além da dificuldade até de encontrar um local para morar ali. Está sendo até difícil. Então veja aí a tua situação financeira, analisa bem. Aí fica essa dica para você, preço de arrendamento de aluguel em Portugal. Que Deus te abençoe, divulgue esse vídeo. Vai nos perdoando aí ter ficado longo, mas eu queria dar uma explicação boa para você, te ajudar. Você é pastor, missionário, brasileiro, ainda que você não seja evangélico também. Se planeja bem, veja nossos vídeos, você quer conhecer. Analisa bem a situação em Portugal. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos fazer diferença nessa nação. Vamos dar um bom testemunho nesta nação, viu? Você que é da minha terra, vamos fazer a diferença. Vamos ser luz, vamos ser sal nessa terra. Vamos fazer a diferença nessa área também. Esse povo aqui é um povo muito amado, que é Portugal. É um país que nos recebe muito bem. Se você conquistar esse povo,
você vai achar até um aluguel até mais barato, assim como eu achei. Que Deus te abençoe, um grande abraço, amém, divulgue, dá um like, compartilhe para onde você desejar. Deus te abençoe, amém. Rejected and